Primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, então. Bem. Porque. Muitas pessoas estavam me perguntando, na verdade, não me perguntando, mas. De vez em quando alguém vinha e perguntava: Ah, Andresa, como foi que tu fizeste pra estudar aí na França? Qual foi o passo a passo? E na maior parte das vezes eu sempre tenho preguiça de responder. Às vezes eu tento enviar uns áudios, aí o áudio não vai. Aí, enfim, a última pessoa que me perguntou foi meu pai, tava perguntando como é que. Pra me explicar para um amigo dele. Eu disse: Tá bom, vou gravar um áudio, gravei vários áudios. Aí depois o meu pai disse o seguinte: Não dá pra transferir áudio do Telegram pro WhatsApp. Aí eu: Ah, tá, entendi. Aí eu fiquei com preguiça, né, de escrever tudo de novo, de desenhar, enfim. Agora que eu não tenho nada pra fazer. É mentira, tá? Eu tenho muita coisa pra fazer. Mas agora que eu, sei lá, tá na reta final do semestre, né, do ano, né, porque o ano aqui termina em junho, oficialmente, assim, e o outro ano letivo, a gente tá falando de ano letivo, tanto em universidade quanto escola, quanto ensino médio, né, enfim, começa em setembro. E aí tá, né, como é que eu vim parar aqui? Eu, na verdade, eu tinha ido pra França, né? França e Alemanha. Aí eu tava em Heidelberg. E em Heidelberg eu conheci uma menina, né? Que disse: vem pra cá. Ela fazia doutorado em teologia na Universität Heidelberg. Universidade de Heidelberg. E aí eu disse: tá, então o meu plano inicial era ir pra Alemanha, até porque eu sempre gostei muito da Alemanha, sabe? Eu já fui algumas vezes e eu gosto muito da qualidade de vida das pessoas, é tudo muito bonito, a arquitetura é muito linda. E aí eu pensei: tá, vou ver. E aí eu fiquei pesquisando, né? Até o fim da viagem eu fiquei pesquisando e aí eu vi que, nossa, é possível ir pra Alemanha? É possível, mas é complicado. Aí por que é complicado ir pra Alemanha? Porque na Alemanha, enfim, todo idioma, né, a gente vê, como é que se diz, tem o quadro comum de referência europeu, coisa do tipo, que explica como funciona o sistema de níveis para cada idioma. E, enfim, cada idioma a gente vai desde o A1 até o C2, sendo A1 o nível mais elementar e C2 basicamente o mestre do idioma. Enfim, e aí eu vi que o requisito era ter C2 em alemão para estudar. Eu pesquisei em várias universidades na Alemanha, não só em Heidelberg, Berlim, Nuremberg, Frankfurt, enfim. Eu vi, velho, não dá. E aí eu fui, né, continuei. Eu acho que eu fiz um curso rápido de francês, assim, porque não tinha nada pra fazer. Eu fiz na Aliança Francesa de Belém, né? E aí eu vi que vivia tendo tipo umas propagandas, tipo Campus France, Campus France. O que eu acho Campus France? Bora ver Campus France. Peguei o folheto lá, né, do Campus France. Na época, nossa, eu nunca tinha ideia, porque na época quando eu pegava panfleto, né, geralmente a gente faz nada com panfleto, a gente joga no lixo. E aí eu vi o panfleto e aí eu fiquei, véi, é isso. Aí eu criei a minha conta, né? É um site que se chama Campus France. E o que é esse site? Esse site é um site do governo francês que incentiva, encoraja as pessoas de outros países, né, a virem estudar em universidades francesas, francófonas, né, francesas. Não só na França, que a gente chama de França. Como é que a gente chama mesmo?
Tem, tipo, a França, o país, tipo, que a gente conhece no mapa, né, como a França, ele tem os outros territórios da França, né, e você pode aplicar. Só que esses territórios fora da França também são considerados França. Aí você pode aplicar tanto para a França, né, europeia, né, quanto para a França, né, de outros lugares, Martinica, Guiana Francesa, né, enfim. E aí eu vi como eu tentei entender como é o sistema, até completamente diferente do sistema brasileiro. O sistema brasileiro, a gente normalmente 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, uns 2 anos de doutorado, enfim. No Brasil as coisas começam, né, o ano letivo começa em janeiro, termina novembro, dezembro. Agora, é estranho pra mim, né? As faculdades geralmente são por semestre. Geralmente não, acho que sempre são por semestre, na verdade, né? Tem o semestre 1, semestre 2, semestre do quinto semestre. Que semestre você tá? A gente não pergunta o ano, a gente pergunta o semestre. E aí eu vi, né, que é tudo o contrário, né? Que aqui começa em setembro, né? E não só na França, é na Europa inteira. Portugal é assim, Espanha é assim, França é assim, Alemanha é assim, enfim. Eu não sei porque o Brasil é diferente. Eu acho que até nos Estados Unidos deve ser diferente, deve ser setembro também, não sei. Enfim. É... Aí tá, eu queria, na verdade, né? Eu já tinha feito um ano de psicologia no Brasil. Terminei um ano em. Na verdade, pera. Eu terminei um ano em junho, porque, na verdade, olha só a coincidência. É coincidência, entre aspas, né? Eu tinha feito direito antes, né? Só que eu saí, aí no meio do ano eu entrei pra psicologia, então eu fiz o primeiro semestre no segundo semestre. E aí, enfim, fui fazendo isso, e aí, enfim. Tranquei a faculdade, porque na França, né? Você tem que. Você tem que, como é que se diz? Tipo, é por ano, não é por semestre. Então, vamos dizer que você tenha feito um ano e um semestre. Aí você só vai validar um ano. Você não vai validar 2 anos, ou um semestre e meio, ou um ano e meio. Não tem isso. Ou você valida um ano, ou você valida 2 anos. Né? E se só tiver feito um semestre, aí você vai tudo pro começo. E aí. Enfim, aí eu pensei, velho, para eu fazer essa candidatura, eu vou estudar francês, que nem uma desgraçada. E eu vou ter que arrumar dinheiro. Eu fazia a faculdade particular no Brasil, então eu pensei, eu não vou ficar gastando dinheiro com a faculdade, mais dinheiro, né, pra comprar material de francês, né? Dinheiro nunca não dá em árvore. Aí eu pensei, eu vou trancar a faculdade, investir esse dinheiro, investir o tempo que eu usaria na faculdade pra tentar, né, dar uma subida no meu francês e esse tipo de coisa. Enfim, fiz isso, tranquei a faculdade e aí comecei a estudar francês, né? O diretor da Aliança Francesa me deu medo na época porque ele falou que eu tinha que estudar francês na Aliança Francesa. Aí eu fiquei, tá, né? Porque pra você entrar na universidade, né, em qualquer país, né, você tem que comprovar o idioma, porque vamos dizer que você vai pra. Eu vou dar um exemplo, sei lá, da Noruega, não sei. Você tem que. Tem algumas formações que cada país oferece formação em inglês, mas a maioria esmagadora é no idioma daquele país. Aqui na França tem formações em inglês, mas geralmente é pra matérias, tipo, sei lá, comércio, alguma coisa do tipo. Eu vi um menino da Índia, não, de Bangladesh, não sei, ele era meu vizinho. Ele estudava farmácia e era em inglês. Tipo, ô louco. Porque psicologia é em francês, completamente em francês, né? Eu tinha que comprovar o idioma. Aí tá. Só que eu já sabia francês. Tá, assim, o que eu fiz? Eu estudava sozinha francês. Eu tinha um nível bastante sólido em francês. Eu tinha aprendido francês em 7 meses sozinha. Sem ajuda de nada. Eu fui pra Aliança Francesa, né? Mais por medo do que por outra coisa. Eu fiquei com medo, cara, tipo. Mas aí, né? Eu continuo. O principal que fez eu passar nessa prova foi o meu trabalho pessoal. Porque eu acho o nível da Aliança Francesa bem. Como posso dizer? Não é baixo, mas ele é lento, assim, pelo menos pra mim.
entendeu? E aí, enfim, eu estudei, principalmente sozinha, né? Aí eu estudei, e aí eu, eu tenho os exames são feitos pela Aliança Francesa, entendeu? Aí que tava o bagulho. Aí eu me inscrevi. Aí o nível mínimo, né, pra entrar numa universidade francesa é o B2. Assim, dependendo da universidade, mas a maioria esmagadora é B2. E eu queria ir pra Estrasburgo, velho. Eu queria ir pra Estrasburgo, mas eu via que eles pediram nível C2 pra psicologia. Eu fiquei, não dá, cara. Eu podia até ter o nível C2, eu posso até ter o nível C2 em francês, porque eu falo francês muito bem. Mas eu não tenho essa confiança toda, ou pelo menos não tinha essa confiança toda de fazer a prova, né, do nível C2 pra ir pra Estrasburgo. Aí, velho, fazer B2, que a maioria das universidades aceita, até Paris aceita B2, mas Estrasburgo, só porque eles estão lá pertinho da Alemanha, é Alsácia, né, maior nível de desenvolvimento e tudo mais, aí o pessoal já quer extrapolar, né, o nível das coisas. Mas eu ouvi falar que em outras formações eles pedem o B2. Vai entender. Tipo, conheço gente que faz direito em Estrasburgo e pediram o nível B2, né? Vai entender. Enfim, tem um carro passando aqui, velho. A gente tá em confinamento. Oi, desgraça. Volta pra casa. Enfim. Enfim, o que eu fiz? Geralmente as provas a gente chama de DELF e DALF. O DELF, ele é do nível A1 até o B2. O DALF, ele é do nível C1 e C2. Ao C2. E aí eu fiz o B2, né? Que é o último nível do DALF. Aí eu vi que tinha setembro e novembro. Ou era dezembro? Enfim, novembro. Eu acho que era novembro. Fim de novembro, eu acho. Ou início de novembro. Ah, não lembro mais. Não, acho que era início de dezembro. Enfim, aí perguntaram, né? Qual o que você quer fazer? Aí eu, velho, quanto mais tempo pra eu estudar, melhor, né? Porque eu até pensei, será que vai ter outros, né? Vai ter outro, acho que lá pra abril do ano que vem, de 2020, né? Só que eu pensei, não. Não, porque eu não sei. Porque a candidatura do Campus França abre em dezembro, se eu não me engano. E aí você tem que definir, tem data limite para enviar o dossiê e tal, tudo mais, para as universidades analisarem, né? Enfim, aí eu fiquei com medo de ultrapassar o limite, enfim. Por isso que eu não quis fazer um semestre de psicologia mais o semestre do primeiro semestre de 2020, porque teria que enviar tudo, né, até meados de abril de 2020. Eu fiquei com medo de fazer o semestre e perder o semestre. Não consegui, aí só gastar dinheiro e eu não consegui validar o semestre lá. Não consegui completar um ano pra validar 2 anos, mas ainda bem que eu fiz isso de qualquer jeito, porque, enfim. Eu tô explicando de maneira completamente aleatória, porque eu não sei seguir. Eu não sei seguir uma ordem correta. Então, quando eu falo de uma coisa, eu acabo misturando várias coisas. Mas tá, eu tava falando do sistema de organização francês. Aqui, a graduação se chama licence. E a licence dura 3 anos. 3 anos. Toda licence é assim, toda graduação. Nossa, só 3 anos e tal. Tá, seguinte. É 3 anos, mas é a temps plein. C'est-à-dire, é de manhã e de tarde. Você não tem isso de escolher ou de manhã ou de tarde, aqui no Brasil, não. É de manhã e de tarde. Ah, mas tem hora do almoço, não sei o que, tem que tirar o cochilo da tarde. Não existe. Bem-vindo à vida de estudante francesa. Enfim. Muitas vezes você tem que almoçar na faculdade, enfim. Os horários não são regulares. Tipo, começa às 8, termina às 18. Não, às vezes começa às 9, termina às 15. Às vezes começa às 8, termina às 18. Às vezes começa às 8, termina às 20 horas. Enfim, é meio doido. E aí, os outros 2 anos, que a gente chama de master. Adivinhem, mestrado. E pra você, por exemplo, psicóloga, tem que fazer a graduação e tem que ter um mestrado. Ou seja, 5 anos no total. Mas, uma vez que eu terminar a licença, ano que vem eu termino a licença, eu vou ter a graduação em psicologia, só não vou poder atuar, porque eu vou ter que continuar o mestrado, né? Aí tem que ter todo o dossiê de mestrado e tudo mais, né? Mas ainda bem, porque eu quero fazer o mestrado mesmo. E quero fazer o doutorado ainda, né? Bora ver. Enfim, Tá. Eu expliquei isso, o que mais falta explicar? Tá, as inscrições começam
Começa em dezembro e terminam, não sei, acho que é abril, não sei, esse tipo de coisa. Aí funciona o seguinte: se você vai fazer o seu primeiro ano na França, tipo, você vai se inscreve no Campus France, aí você vai fazer o que a gente chama de DAP Blanc. E aí você, é tipo assim, um Campus France, o que ele faz? Você paga uma taxa pra ele, que é 500 e alguma coisa, R$ 500, alguma coisa do tipo. E você envia os documentos e tal, e ele faz tudo por ti. Menos traduzir documento, porque você tem que mostrar os documentos, aí você tem que levar um tradutor juramentado pra poder, mesmo que você saiba francês, você seja um mestre top da linha em francês, você tem que levar um tradutor juramentado, né, que é apto para fazer traduções de documentos oficiais para o francês. E aí você faz isso e tem que enviar para o Campus France. Isso também custa uma graninha. Enfim. Principalmente se você tiver muita coisa. Principalmente se você for fazer um master, por exemplo. Se você for fazer um mestrado na França, aí você deve ter muita coisa, né, para poder traduzir. Aí, enfim. Mas se você for fazer o primeiro ano, por exemplo, aí não tem muita coisa para traduzir, então fica de boa. Enfim, eu traduzi e tal, aí eu mandei tudo pro Campus France, paguei a taxa, aí o que tem que fazer? Se você for fazer o primeiro ano de faculdade, você só pode escolher até 3 universidades. 3 universidades. Você pode escolher não importa onde. Pode ser em Paris, pode ser na Normandia, pode ser na Nouvelle-Aquitaine, pode ser na Alsace, pode ser, sei lá, nos Alpes, enfim, na Bretanha. Occitania, enfim, em qualquer lugar. Só que só pode 3 universidades. Aí o que você tem que fazer? Você escolhe bem e vê qual nível de língua que pedem, vê tudinho que pedem, tem que ver. Só que no site já tem tudo, entendeu? Tá tudo esquematizado, então eles facilitam muito a vida. Foi outro motivo de eu ter escolhido a França em vez da Alemanha. Não só por causa do nível de idioma, mas também porque não existe o Campus Deutschland, Campus Alemanha, sei lá. Então, pra ir pra França é mais simples em questão burocrática. E aí, porque se tipo, se eu fosse pra Alemanha, eu ia, além de ter que ter um nível absurdo em alemão, eu teria que aplicar pra cada universidade. E às vezes pagar taxa, enfim, esse tipo de coisa. E aí, preguiça. Aí, não, contratar o Campus France, ele faz pra mim e tal, beleza. Tá, aí você escolheu, vamos dizer que você vai fazer o seu primeiro ano. Você vai escolher as 3 universidades, aí pra cada universidade você vai fazer uma carta de motivação. Aí, porque aqui na França, o que conta, o que tem muito peso, assim, eles querem conhecer cada estudante, entendeu? Não é que nem no Brasil que você faz o Enem, tipo, dane-se quem é que fez. Quem tiver a nota mais alta que entra. Não, além de uma boa nota, de mostrar que você tem conhecimento, você tem que também ter o nível da língua, né? E mostrar que você está determinado. Tanto para mestrado, quanto para doutorado, quanto para graduação, você sempre tem que mostrar que você tá motivado para poder ingressar. Se eles não verem motivação em você, mesmo se você tenha tirado 1000 no Enem, eles não vão te aceitar. Eu acho isso muito bom aqui, porque, enfim, ver que não só depende, nem tudo é nota. No Brasil tudo é nota, tudo é nota, tudo é nota, mas aqui não é bem assim. Eles vão também ter o histórico escolar, então, por exemplo, se você for fazer o primeiro ano, tem que fazer Enem, esse tipo de coisa, porque Portugal aceita o Enem. Não, não é assim. Tipo, tá, você fez o Enem, você pode até colocar o documento, mas não é válido. Eles não vão olhar pra isso. Eles vão. Se você tá aplicando pro primeiro ano, na verdade, pra todos os anos, né? Você tem que mostrar que você passou em alguma universidade. Se você passou em alguma universidade, sendo ela pública ou particular, aí você tem que pedir pra universidade emitir um certificado lá de que você conseguiu entrar na universidade. E aí você coloca no Campus France para eles mostrarem para a universidade. Eles vão ver também teu histórico de notas do ensino médio. Se tiver já entrado no meio da graduação, no meio do mestrado, eles vão ver tuas notas na faculdade também. E enfim, que mais? Tá bom. Então, para cada universidade, você escreve uma carta de motivação diferente. Às vezes pode ser quase a mesma, mas mudando algumas coisinhas. E sempre respeitando o limite, né? Que é qual é o limite mesmo? Não sei. Não lembro se é 3.000 caracteres. Não lembro. Não, realmente não lembro, velho. Faz mais de um ano. Caraca, faz mais de um ano, realmente. Eu não lembro. E, enfim,
Tá, no meu caso eu apliquei pro L2. Cada ano a gente chama L1, que é licence 1, L2, licence 2, L3, que é licence 3. Então, graduação 1, graduação 2, graduação 3. E cada ano é um diploma. Então, eu, por exemplo, eu tenho o BAC plus 1. Enfim, esse é detalhe, melhor não... Quando eu terminar o L2, eu vou ter BAC plus 2. Quando eu tiver toda a minha licença, eu vou ter o BAC plus 3. Mas deixa para outro vídeo, porque já embola muito. E aí tá, no meu caso, a partir do L2 pra cima, L2, L3, M1, M2, tu podes aplicar até 7 universidades. E o que eu fiz, né, eu apliquei para 7 universidades, né, pra aumentar a minha chance de ser aceita. Então eu enviei pra qual foram as universidades? Eu enviei Université de Tours, Université... eu vou falar as cidades, que é mais simples, porque algumas universidades não têm o mesmo nome da cidade. No meu caso, sim. Universidade de Tours, em Tours, mas em outros casos não. Então, apliquei para Tours, Dijon, Chambéry, Brest, Rennes, Poitiers e Rouen. Pois é, então... apliquei pra 6-7 e eu tava com muito medo. Eu já tava com medo de não passar na prova, né? Mas eu passei com 90% de acerto. Ainda bem, né? Porque eu fiquei muito nervosa mesmo. E depois eu apliquei pra essas universidades e eu já tava com outro medo de não ser aceita pela universidade. Eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí eu recebi meu primeiro aceite em março de 2020. E aí eu vi que foi a Université de Tours que me aceitou. Aí eu fiquei, nossa, velho. Aí, como tem um prazo pra responder, eu não sabia na época qual era o prazo. Bora pra Tours mesmo, né? Vou pra Tours. Aí eu aceitei, né? E depois, 2 semanas depois eu vi que Poitiers me aceitou. Aí depois eu vi que... qual foi a outra? Depois eu vi que Chambéry me aceitou. Aí depois eu vi que, na verdade, todas me aceitaram. A última que me aceitou foi Rennes. Porque, na verdade, Rennes era a universidade mais, assim, rígida, assim, eles pediam 70% no mínimo 70% de acerto na prova de idioma, no B2, e eu consegui 90%, e eu fiquei tipo, nossa, fiquei muito feliz, mas eles me aceitaram muito tarde, e eu fiquei, desculpa, né, peguei Tours. Mas enfim, depois me falaram, né, gente daqui, eu não sei se, né, se é confiável, mas falaram que foi uma boa escolha, porque Tours é uma das... tipo, se fosse ficar um top 3 de melhores cidades jovens, assim, pra viver, pra jovens, tipo, jovens adultos, seria Tours. Tipo, a terceira melhor cidade pra jovens. Além de que é uma cidade muito bacana mesmo. Então, eu fiz uma boa escolha. E, enfim, aí depois você tem que, né, depois de tudo aceito, você confirma a sua escolha no Campus France. E aí, qual é o negócio? Consulado. Pegar o visto. E no Brasil, a gente tem 3 consulados, na verdade. A gente tem mais de 3 consulados, mas consulados que tratam dessa questão de visto para morar na França, só tem 3. A embaixada da França no Brasil, que fica nada menos do que em Brasília. E essa embaixada cobre toda a região do centro e do norte. Então, se você for, sei lá, do Acre, for aceito, e aí você tem que pegar o visto, você tem que viajar para o Brasil. E tem o consulado do Rio de Janeiro, que pega Rio de Janeiro, e só Rio de Janeiro. E o consulado de São Paulo, que pega São Paulo e região sul do Brasil. E eu viajei pra Brasília, né, e lá... Vou resumir bastante, porque a gente já tá em 23 minutos de vídeo, eu tô ficando com preguiça já. Vou resumir bastante. Você tem que marcar o rendezvous. Rendezvous significa reunião, mas, tipo, todo mundo usa a palavra rendezvous. Você tá indo sair com alguém, é rendezvous, entendeu? Tipo, enfim. Talvez eu comece a fazer aulas de francês no YouTube. Enfim. Eu tive que marcar. Aí fui lá, fui fazer, tipo uma entrevista. Eles vão ver o teu passaporte, né? Tem que ter um passaporte, lógico. Tem que ter um passaporte com menos de 3... assim, relativamente recente. Eu fiz um novo passaporte, tive que fazer um novo passaporte, porque eu vi que ia expirar meu passaporte antigo, ainda era passaporte de criança. Daquele que a cada 5 anos você tem que renovar, e já tava quase chegando nos 5 anos, já era o meu segundo passaporte já. Eu completei 18, não, bora fazer o passaporte de adulto, né, que dura 10 anos no Brasil. Então eu fiz, que é pra durar todo, não ter preocupação
né, em renovar passaporte, porque, enfim, sem saco. Aí eu fui pra lá e aí o que você tem que... Antes de fazer todo esse procedimento, você tem que ter certeza que você tem uma graninha, principalmente agora com o real que tá super desvalorizado, né, com essa crise do Covid. Eu espero que você que esteja me assistindo já esteja, sei lá, já tenha acabado isso, sei lá, espero, que tá um inferno isso. Mas enfim, aí você tem que provar, né? No caso, se você for dependente dos seus pais, você tem que provar que os seus pais podem te prover no mínimo 615 euros por mês. Dica, a maioria não segue isso. Enfim, aí... Mas dá pra viver com menos de 600 euros aqui. Eu tô falando de cidades que... Eu não escolhi Paris pra ir. Não escolhi Lyon, não escolhi Bordeaux, não escolhi Toulouse. Não escolhi nenhuma cidade grande, exceto por Rennes, porque eu tava sem criatividade já. E aí eu escolhi Rennes. Enfim, mas eu fui saindo de cidade grande, porque Paris é muito caro mesmo de viver. Então, eu diria que aqui em Tours dá pra tu viver, tipo, meio apertado, mas dá pra tu viver com 400 euros por mês. E, enfim, e tem muita ajuda social também aqui. É quase um país comunista. Então dá pra ter ajuda do governo. Eu recebo ajuda do governo, auxílio moradia, né? E ajuda muito, enfim. Mas eu vivo bem. Eu vivo bem e. Enfim. Você tem que provar recursos financeiros. Você tem que mostrar todos os seus documentos lá. E aí você vai esperar eles te enviarem visto. Aí você tem duas opções. Ou você fica em Brasília ou volta pra Brasília e pega o seu passaporte, porque você vai deixar o seu passaporte lá, né? Ou eles vão te enviar por Sedex. Nossa, demoraram tanto pra enviar o meu. Porque, enfim, pandemia. Eu vim no meio da pandemia. Enfim, aí uma vez que. Aí você paga o visto, é claro, né? Tudo é pago, é incrível. Você paga 50 euros, se eu não me engano. É 50 euros. Aí quando você chega, você tem que ter 3 meses pra validar o seu visto. Tipo, você pega o visto, aí você tem que validar o visto. Aí pra validar o visto é mais 50 euros. Aí você valida o visto já estando aqui na França e você tem 3 meses pra fazer isso. Senão, já era. Senão você vai estar ilegal. Pois é triste. Mais uma vez que você chega, que você já tem sua moradia. Ah, falando em moradia, né? Pra chegar lá pra ter o visto, né? Precisa comprovar que já tem uma moradia também. E pra isso a gente tem as residências universitárias. Onde eu moro. Eu moro em uma residência universitária. Podem ser estúdios, podem ser quartos, podem ser coabitação, enfim, nós não tem só residências universitárias. Você pode morar em particulares, na casa de pessoas, enfim. Mas a residência universitária ajuda muito também. Você tem que mostrar pra lá, né? Eu diria que a parte do visto é a parte mais chata. E dentro da parte do visto, a parte da residência é a mais chata. Mas enfim, em resumo, preparem-se questão financeira. Eu não diria que é uma coisa de rico, na verdade eu diria que agora seria uma coisa elitizada, principalmente por causa do preço do euro, né? Mas se organizando bastante. Mesmo que dure alguns anos de organização. Enfim, vale a pena. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E eu não expliquei tudo, tem coisas que eu poderia explicar mais, tipo mestrado, né? Tipo, eu tô no 4º ano de graduação no Brasil, como é que eu faço? Você vai ter que esperar se formar. Porque se você tá no 4º ano, na graduação, 4º, 5º ano, já vai se formar, por exemplo, tá indo pro 5º ano e você quer continuar a graduação aqui, não tem como. Porque você vai ir pro último ano da graduação. Ou primeiro ano do mestrado, depende, porque, enfim, você pode ir pro primeiro ano de mestrado. Mas, enfim, eu aconselho quem tá terminando a graduação no Brasil, terminar a graduação no Brasil. A não ser que você esteja indo pro 3º ano. Aí você vem pro 3º ano e termina a graduação aqui. Mas chegar aqui no 3º ano, porque no 3º ano você já tem, tipo, o TCC. É tipo um TCC, mas não é TCC, é estágio pra fazer. E muito mais obrigações. E foi bom eu ter vindo no 2º ano, porque eu tenho mais tempo pra entender como funcionam as coisas. Enfim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem, WhatsApp, Telegram, coisas do tipo. Ou escrever um comentário no YouTube. Eu acho que esse vídeo não vai alcançar muita gente.
Mas enfim, é mais pra responder algumas perguntas que muita gente me pergunta, muitos amigos, então esses vídeos é principalmente pros meus amigos, pra eu poder explicar o procedimento e, enfim, é isso. São 22 horas e 50 minutos aqui na França, horário de Paris, e eu vou terminar de arrumar a casa. Porque amanhã os meus colegas vão vir aqui em casa, 2 colegas, pra gente poder fazer um trabalho da faculdade. Sim, prepare-se, tem muito trabalho da faculdade. Enfim, beijos. Espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas de vocês.